20 de janeiro de 2025, segunda-feira, terceira segunda-feira do ano aí, contando. Então aqui mais uma vez, tô feliz que consegui fazer o devlog mais uma vez. Postei com um pouquinho de atraso, mas não foi culpa minha, tipo assim, domingo tava tudo pronto, só que um dos vídeos deu problema, uma queda de frame, sei lá, tinha um frame lá que tava quebrando a renderização. E aí não tava renderizando, eu tive que ficar pesquisando como consertar, enfim. Demorou, mas foi. Outra coisa é que ficou gigantesco o devlog, né? Então eu tenho que falar menos agora nessas horas de começo do dia aqui. Eu tenho que falar menos pra não ficar inflando os devlogs. Bem, a sprint de hoje vai ser bem simples. Eu vou começar criando uns cards aqui, porque tem nenhum card feito. Então eu vou começar pegando essas anotações que eu fiz e vou fazer os cards. E depois eu vou começar a fazer. Talvez eu faça algo de arte, talvez eu faça código. Vamos ver. Vou fazer todos os cards primeiro e depois eu vou puxar. Mas é isso, começo de semana, tô feliz. E tô aqui com o meu Pomodoro, né? Cadê? Aqui. E meu Lo-Fi, que não tava ligado. E vamos lá. E nesse primeiro dia da sprint, eu tava bem animado, né? Como tá sendo rotineiro? Toda segunda-feira, novos desafios, novas coisas pra aprender. Eu costumo ficar animado e espero que eu fique assim por bastante tempo ainda. Quem sabe até pra sempre, né? Mas vocês vão ver que não foi uma semana das melhores. Apesar desse começo empolgante aí e apesar nesse primeiro dia eu ter feito 3 sprints, que tá sendo esse padrão de dias comuns, né? 3 horas aí de trabalho focado. Mas na semana eu não consegui manter esse cronograma. Foi uma semana que tiveram tipos de desafios que eu ainda não tô pronto pra resolver eles fazendo um foco assim 100%. Mas isso é um problema. Eu quero conseguir fazer isso, mas na semana eu não consegui. Eu fiquei trabalhando bastante tempo sem ser fazendo um Pomodoro, né? E acho que o principal motivo disso foi realmente o tipo de coisa que eu tinha que fazer. Eu achei que ia ser uma semana que eu ia voltar a programar mais, depois de uma outra que eu tinha passado basicamente a semana toda fazendo arte, né? Essa eu achei que eu ia voltar a programar e nesse primeiro dia nem tanto. Eu ainda fiz bastante parte artística, mas de fato eu tinha noção de que programar seria ir pra engine, né? Porque na maior parte do tempo que eu tava na engine foi programando mesmo, fazendo scripts e não mexendo no editor lá do Godot, né? Sendo que dessa vez o desafio tava no editor do Godot, porque eu tinha que entender um pouco sobre o sistema de luzes e isso é antes do script, né? Isso é antes do script. É entender como configurar ali a cena, como configurar as luzes pra, de fato, a cena ficar do jeito que você quer. Do jeito que você enxerga ela. E mexer no editor é muito difícil, é complicado e parece que algumas coisas estão quebradas nessa versão do Godot que eu tô. Então isso só dificultou muito. Vocês vão ver isso ao longo da semana. (21 de janeiro de 2025). Ontem foi um dia bom. Foi um dia ótimo. Eu consegui finalizar já o primeiro card aqui e já começar outro. Eu fiquei muito satisfeito com o que eu fiz de arte.
basicamente tudo isso aqui, né? Daqui pro lado aqui. Eu fiz ontem. Então, as prateleiras, as estantes, essas mesas, vassoura. Eu perdi um pouco a mão em relação ao tamanho das coisas. Foi a primeira vez que isso aconteceu, eu acho, desde que eu diminui o tamanho do jogo. E eu acabei não percebendo, né? É tão óbvio, porque esse barril tá enorme, né? Mas eu não percebi. Olha só como ele tá grande. O tamanho de uma pessoa, né? Maior do que uma pessoa, na verdade. E eu acabei fazendo esse baú também. Ele tá grande, né? Mas ele tá tudo bem, tá grande. Porque eu quero que seja grande mesmo. Mas eu vou fazer a versão menor dele aqui em cima. E outra coisa que eu errei, o caldeirão tá meio grande também, mas ele eu acho que tudo bem, também tá grande. E a caixa que eu tinha feito também eu fiz enorme. E perdi a mão, mas eu já fiz as versões menores aqui agora, que eu vou jogar lá na engine, eu vou delatar essas grandes. E se tem uma coisa que eu aprendi nos últimos vídeos que eu vi, assim, nos estudos que eu fiz, principalmente semana passada, de arte e tal, é que existem padrões pra você seguir e tentar deixar bonito a coisa, mas quebrar os padrões é importante também. Por isso que eu não sei se eu vou diminuir o tamanho do caldeirão. Porque apesar de estar grande pra um caldeirão, pode ser um caldeirão grande também, né? Ainda assim fica difícil de acessar, né? Teria que ter uma escada pra acessar esse caldeirão. Mas eu não sei se eu preciso botar uma escada também, porque, ó, na cena ele não tá destoando tanto. Eu posso fazer até uma animaçãozinha, né? Aqui dentro dele. E é como eu disse, tem tipo, você pode quebrar as regras às vezes. Se o negócio ficar bonito, ficou bonito. E faz parte do jogo, no caso do jogo artístico, quebrar as regras de vez em quando. Quebrar a paleta de cores, quebrar a proporção das coisas, pra dar ênfase numa coisa, talvez, pra passar uma mensagem, enfim. O ponto é que as guidelines estão lá pra serem seguidas, pra tentar deixar o negócio bonito, mas às vezes você precisa quebrar elas pra deixar o negócio bonito também. Eu acho que isso é uma coisa que a turma de design deve entender cedo, assim. Mas eu tô começando a entender na prática mais agora. Com isso que eu falei, por exemplo, o caldeirão ficou bom, apesar de estar grande. Esse aqui ficou ruim, apesar de estar grande. Porque esse realmente ficou muito fora. Não faz sentido, né? Mas enfim, tô muito satisfeito com o que eu fiz. Eu botar o jogo com tão pouco pixel permite eu, por exemplo, fazer tanta arte assim num dia só, né? Em 3 horas ontem eu fiz todas essas artes. Já botei no mapa. Algumas estão com o YSort configurado já. Pra ficar uma coisa na frente da outra. Eu não gostei de como tá o chão, né? Tipo assim, tá essa cor estática, né? E eu uso essas runas aqui pra dar destaque nas regiões importantes. Mas não ficou tão legal, tipo, tá meio... ficou tudo junto aqui, tá meio que... não dá pra ver direito os pés da mesa por causa das runas. Acho que isso tá um pouco também por causa que essas runas estão com esse sombreado de outra cor, enfim. Isso é algo que eu tenho que ajeitar, mas se eu olhar assim, eu gostei de como ficou a estética. De como um todo. Então, por mim, tá ótimo. E aí eu já passei pra essa outra sala, né? Terminei esse card e já passei pra cá. Hoje eu acredito que eu vou finalizar essa sala aqui. Lá no card, se eu não me engano, eu botei pra o baú não precisa funcionar. Esse baú eu vou ter que codar uma funcionalidade específica nele. Eu já tenho um código de um baú, mas ele gera um loot aleatório, né? Esse eu quero que seja um loot mais específico. Dá pra eu adaptar, eu vou tentar adaptar. Mas eu não vou fazer isso agora, nesse card, no caso. Essa prateleira tá pro lado errado aqui. E é isso. E hoje vamos seguir aí. Tô aqui com o meu Pomodoro. Tô com um videozinho aqui. Que talvez eu veja mais pro final da sprint. Tem outros vídeos aqui. Esse aqui também. Esse aqui também. Mas eu só vou ver ele se eu tiver muito travado. Ou se estiver no finalzinho da sprint e eu estiver cansado. Mas vamos lá. Hoje eu quero fazer 3 também de novo. 3 é um número bom. Mas é isso. Vou começar. Nesse dia, apesar da empolgação aí de novo, eu só consegui fazer uma sprint. Uma sprintzinha, 1 hora de trabalho focado. Foi nesse dia que começou a aparecer esse tipo de problemas que eu citei, que iam demandar que eu estudasse a fundo esse sistema da engine de iluminação do Godot.
pra chegar no resultado que eu queria. E como não tava conseguindo chegar no resultado, isso me deixou bem frustrado. E é isso que me fez trabalhar não 100% focado, o que piora mais ainda. Não é algo que eu quero fazer com frequência, mas aconteceu. Eu tô nesse meu modo mais de pesquisa, ficar vendo um pouco de vídeo, praticando, experimentando. Eu tô preferindo não fazer no Pomodoro, mas é algo que eu tenho que fazer. Mas bem, amanhã eu vou ter conseguido fazer um pouco mais, pelo menos. Dia 22 de janeiro de 2025. Cá estamos mais um dia. Cá estou eu mais um dia. Ontem foi um dia atípico, né? Eu fiz só uma sprint. Deixa eu ligar o lo-fi aqui. Ontem eu fiz só uma sprint. Não tava nos planos isso, mas foi um dia bem estressante, assim. E eu preferi ficar fazendo coisas enquanto tava fazendo outras coisas, né? Não ficar 100% focado ali. Então, eu fiz mais coisa, né? Dá pra ver aqui. Mas eu não fiz os pomodoros, né? De foco, assim. Mas, tudo bem. É isso. Vamos dar o máximo todo dia e é o melhor que a gente pode fazer. Para o que fiz e o que vou fazer hoje... Bem, eu terminei a área básica aqui da parte da dungeon, né? Tô chamando essa área aqui de dungeon. É tipo uma prisão mais... Tem essas duas prisões que são mais temporárias aqui. E aí essa aqui de baixo são as prisões mais sérias mesmo. Eu terminei o card que eu tava, né? Com a sala principal. Eu terminei a sala principal. Eu deixei mais arrumadinho aqui, né? Botei algumas decorações aqui. Botei os controles do jogo, ó. Você vai spawnar aqui dentro dessa cela aqui. Quando você começa. Fiz esse móvel aqui, né? Ele é parecido com um porta-chave. Não ficou muito parecido com um porta-chave, pra ser sincero. Mas eu vou fazer um puzzle envolvendo ele. É o plano, pelo menos. Botei essa mesa aqui. Vai ter umas interações com ela também. A sala de armas... também terminei, né? A sala de estudos aqui embaixo também. É isso. O que é que falta pra terminar essa parte da dungeon, né? Eu terminei meio que o terreno, né? As paredes e o chão. Eu tenho que botar decoração ainda. Deixa eu ver aqui. Tem uma mesa de pedra velha e desgastada, que fica aqui no final. Acho que eu posso botar ela na horizontal aqui, pra ela ficar mais visível. Tem que botar umas tochas aqui. Eu até botei já a iluminação aqui, só não tem tocha, né? Isso aqui é uma iluminação. Escuro, isso é bonito de tocha. Tem algumas coisas pra fazer. Nessa task aqui, eu vou começar a programar mesmo, né? Porque até agora eu fiquei fazendo arte e montando o mapa, né? Nada aqui tem interação. Algumas das coisas eu já fiz o Y-sort pra elas ficarem bonitinhas no mapa, né? Mas ainda tá bem feioso, né? Se eu rodar aqui vai ficar bem claro isso. Ainda tá passando por dentro das coisas. Tá sem colisão. E ainda tem que ajeitar o Y-sort de algumas coisas. Por exemplo, isso aqui não é pra... Esse Y-sort aqui tá errado, né? Acho que... Não, até que tá certo já aqui. Mas tem que botar colisão nas coisas. Essa porta aqui não tá abrindo. Essa porta aqui tá abrindo, mas tá com parede atrás. Enfim, tem muita coisa pra ajeitar ainda. E eu tô falando isso por quê? Porque nesse card aqui, eu escrevi que já é pra eu fazer algumas interações aqui nessa parte da dungeon. Então hoje acho que eu vou começar oficialmente a fazer uns scripts mesmo. E vai ter coisa que eu não sei como fazer. Por exemplo, a parte de iluminação,
Eu não sei como eu vou fazer, porque eu queria que fosse essa parte aqui fosse bem escura, bem escura. Pra você não conseguir navegar nela, a não ser que você ligue a tocha. Ligue as tochas. Então, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Eu tentei fazer ontem e não consegui muito bem. Mas enfim, hoje provavelmente vou passar o tempo todo só nesse cara aqui da dungeon. Tô bem empolgado pra começar a programar essas interações e tal. Mas é isso. Não vou me alongar muito, porque senão fica gigante. E vamos começar. E eu vou aproveitar esse último dia que eu fiz uns sprints um pouco mais longas, apesar de fazer só mais 2, para falar um pouco sobre o tema desse devlog aqui de hoje, que é ideias, porque apesar da sprint sem muito trabalho focado, eu tô pensando muito em coisas novas para fazer. Tudo pensando, claro, no projeto, né? Só que pensando no longo prazo do projeto. Eu tenho o trabalho do dia a dia, que é essencial, tem que ser feito, afinal é no presente, né? No dia a dia que você faz o grosso ali do trabalho. Mas tem momentos onde você tem que ter ideias, e essa semana sinto que se eu pequei muito em trabalho focado, eu tô tentando muito desenvolver algumas ideias que eu tô tendo. E não em relação ao jogo, eu tô falando. Em relação a, como eu disse, o longo prazo mesmo desse projeto. Não do projeto jogo, o Unreal Adventures que eu tô fazendo. Do projeto estúdio de jogos que eu tô fazendo. Ou seja, acima desse projeto individualmente. E eu tô bem animado, pra ser sincero. Acho que eu tenho uma oportunidade muito boa nas mãos. E aí por isso que eu tenho que ter essas ideias e botar elas em execução bem rápido. Pra se errar rápido e, claro, melhorar aos poucos. Feito eu acho que eu tô fazendo com esse devlog aqui. E é isso. Só vai ter mais um dia aí de trabalho focado. Depois eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui no domingo. Dia 24 de janeiro de 2025. Mais um dia aqui. Lo-fizinho, começar a sprint. Ontem não teve sprint e eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E essa semana tá sendo um pouco complicada, mas o ritmo tá um pouco mais devagar, né? Mas isso tudo vai mudar. Mas recapitulando, o que estamos fazendo aqui? Estamos no card, né, deixa eu fechar aqui. Estamos no card de fazer essa parte aqui da prisão. As celas mais no andar de baixo aqui, né? Ela já tá até com a decoração feita, né? Botei umas celas aqui, botei umas decorações. O Y Sorte tá meio cagado aqui também tá meio cagado. Tem que ajeitar. Mas o grande tópico que eu tô estudando agora é a iluminação. Se vocês verem aqui, se eu botar pra ficar escuro, deixa eu botar aqui, acho que aqui tá bom. Eu tenho um nó de luz aqui que ilumina. Mas qual é a treta? A treta é com sombras. Eu não tô sabendo fazer sombras direito. Por exemplo, aqui. Essa faixa de luz aqui não era pra acontecer, né? Porque a fonte da luz tá aqui. E aqui tem uma parede. Mas qual é o problema, né? Essa aqui também, ó. O problema é que eu não tô sabendo fazer isso nesse 2D, velho. Eu tô com problemas que eu não tô achando soluções muito simples. Por exemplo, qual deveria ser o certo aqui, né?
Tipo, quando a luz tá aqui, parece certo. Tipo, ele tá pegando da ponta aqui e projetando a sombra. Mas aqui tá errado. O problema é onde eu vou botar a camada de oclusão, né? Porque aqui em Godot você projeta sombras com camadas de oclusão que você bota em sprites, né? Nesse caso aqui eu boto direto no tileset. Se abrir aqui o tileset, essa tile aqui tá azulzinha porque eu tava testando com ela. Vamos abrir ela então. Se você for aqui, aqui tá a camada de oclusão dela. Então ela tá fechada, então significa que a luz não passa por nenhuma parte dessa sprite aqui. Que não é bom. Eu já testei também botar aqui só em cima. Porque qual é a treta, né? Eu quero que dê pra ver a sprite, mas não dê pra ver atrás da sprite. Só que, por exemplo, aqui eu quero que a luz pare na parte de cima também, né? Eu não quero que eu consiga ver a parte de trás dessa parede. Se a minha iluminação tá aqui, não é pra eu conseguir ver a parte de trás dessa parede. Pelo menos ela tá mais escura, né? Ó, quando tá aqui dentro até que fica bom. Enfim, eu tô... Em resumo da obra, tô tendo muitos problemas de fazer ficar do jeito que eu quero a iluminação. Eu avancei muito, assim, estudei muito sobre iluminação, coisas que eu não sabia fazer. Agora eu já sei fazer. Tô aprendendo bastante, mas esse problema de como lidar com um top-down inclinado, né? Porque essa dimensão a mais que tem aqui, né? A parte de cima das coisas, é ela que tá atrapalhando muito. E eu lutei muito pra tentar ficar do jeito que eu quero, ainda não consegui. Tô perto, mas ainda não consegui. E aí eu fiquei um pouco frustrado com isso, normal, né? Como sempre. E aí eu fui fazer outras coisas também, eu fiz algumas artes de anéis aqui, por quê? Porque esse item, eu botei no card aqui, que em uma dessas salas aqui vai ter um item escondido, que é um anel. Então eu fiz algumas artes de anel, porque eu ia precisar fazer isso de todo jeito. E além disso, eu fiz arte também de... não sei se eu vou achar o arquivo aqui fácil. Eu fiz a arte de encontrar um item novo, né? Tipo, a UI de encontrar um item novo. Isso aqui já tá na engine já. Porque são coisas que eu vou precisar fazer pra terminar essa task como um todo, né? Então, o que falta dela é a parte da iluminação, a parte do item mesmo, né? Eu vou deixar um pouquinho mais claro aqui só pra ficar mais fácil de ver. Falta o item que eu vou ter que botar aqui na cena. Eu já dei uma preparada fazendo a UI dele, a arte dele, mas ainda tem que fazer o script dele. E fazer o script da UI também, né? Pra ela abrir e tal. Eu tenho que fazer essa iluminação funcionar do jeito que eu quero, 100%. Ainda tem mais um esquema que vai ter meio que um puzzle com a iluminação aqui, né? Então você vai chegar aqui, vai estar bem escuro. E você vai ter que ligar as luzes, né? Você vai ter que ir seguindo as tochas, ou eu não sei exatamente como vai ser o puzzle, mas vai começar assim, né? Com a iluminação bem limitada. E acho que você vai ter que interagir com a tocha ou algo assim pra iluminar, acho que talvez essa outra tocha aqui. Não sei, o ponto é, eu não sei como é que vai ser esse puzzle exatamente. Eu tenho que pensar nisso ainda. E falta isso também, né? Então esse card ainda tá um pouco longe de acabar. Ainda tem mais alguns. Mas o ponto é esse, que eu sabia que esse card já ia ser maior, porque nele eu já botei algumas coisas de interação mesmo, né? Esses três aqui foram só montar os mapas, né? Então, só fazer as artes e colocar elas aqui. Enquanto esse aqui eu botei já umas interações de script e tal. Então, esse aqui vai demorar mais um pouquinho ainda. Vocês estão vendo que o fantasma aqui tá bem escuro, mas é porque ele tá dentro desse canvas layer aqui, ó. Se eu tirar ele, ele vai ficar normal.
Esse é o único jeito que eu vi de conseguir fazer funcionar isso. Eu vou ter que ficar trocando o personagem pra ele ficar dentro da... Quando ele entrar nessa mapa, ele vai ter que entrar dentro dessa canvas layer aqui. Enfim. Descobrindo muitas coisas, estudando. Não teve sprint ontem porque eu tava fazendo essas atividades, mas... que eu não costumo fazer Pomodoro delas, apesar de que seria útil se eu fizesse. Mas é isso, tô falando demais já. 7 minutos de fala, meu Deus do céu. Vamos começar. E nesse último diazinho, mais 1 horinha de sprint. De novo, bem pouco. Eu me expliquei um pouco aí no dia porque que eu não tava fazendo tanto Pomodoro, né? Mas, como eu já venho dizendo, isso não é pra ficar assim. Eu tenho que começar a trabalhar focado pra tudo, porque ajuda em tudo. Eu sinto que tudo que eu faço fica melhor e sai mais rápido quando eu faço focado. Então, eu vou dividir melhor um pouco minhas horas pra trabalhar focado por mais tempo. E ter um tempo pra fazer outras coisas depois. E não deixar tudo dividido assim no meio do meu dia. Mas é isso. Esse vai ser a última sprint da semana. E vou falar um pouquinho aqui no domingo sobre os pensamentos finais e sobre as ideias também que eu venho falando para o futuro. E 64 dias. E os dias voam, viu? Quando eu botei 70 lá, 77 dias no outro devlog, eu pensei, nossa, é bastante tempo, né? Mas o tempo voa muito rápido. E essa semana eu não ter conseguido render tanto me afeta duplamente. Mas é como eu venho dizendo, se isso tiver sido pra eu conseguir concretizar as ideias que eu tô tendo nessa próxima semana e talvez especificamente na outra semana, né? Essa semana eu ainda vá arrumar, fazer alguns testes, pra na outra eu começar de fato a fazer umas coisas novas bem interessantes. Eu não vou falar o que é, mas envolve mais tempo focado no trabalho, envolve ter uma rotina melhor, porque eu vou ter bem mais tempo para trabalhar nesse meu projeto agora. Então eu quero utilizar esse tempo do melhor jeito possível. E uma coisa que eu aprendi nesse pouco tempo que eu venho fazendo esse projeto grande sozinho é que a organização é importante. Se planejar no sentido de planejar o que você vai fazer, e isso é um passo tão importante quanto de fato fazer. Você tem que ter o momento de pensar, de planejar e depois o momento de executar. Isso é importante, porque aí na hora de executar você não precisa ficar se estressando com o como, o que é que vai vir depois daquilo. Se você faz um código já planejando algo mais longo prazo, mais curto prazo, você tira todas as questões durante a fase do planejamento. Para que na hora que você for executar, você só precisa pensar na execução e como resolver aquele problema. Então eu tô sentindo que o passo do planejamento é tão importante quanto o passo da execução. Se eu considero essa sprint, que foi uma sprint que eu passei muito tempo planejando, desde que eu execute nas próximas, eu não vou ficar tão chateado de ter feito uma sprint pequena, mas de verdade eu espero que seja a última, porque a partir da próxima semana, como eu disse, eu vou começar a testar as ideias que eu tive, e começar a testar essas ideias envolve fazer muito mais trabalho focado, como eu tô dizendo. Então, essa próxima semana vai ser um teste
mas um teste que já vai impulsionar muito a quantidade de horas trabalhadas. E eu vou ficar muito feliz se na outra semana eu conseguir transformar esse teste de fato numa execução, numa nova fase desse projeto. Que vai envolver muito mais a parte de conteúdo, né? Que no momento só existe o devlog de conteúdo, né? E eu acho que isso vai mudar. Eu vou ter tempo pra fazer isso mudar. E a ideia que eu estou falando é um pouco sobre isso. Mas enfim, é isso. Foi uma semana que não teve tanto sprint aqui, assim. O vídeo do devlog não vai ficar tão longo. Eu também tentei falar menos no começo de cada dia, porque o outro ficou realmente quase 1 hora, o que eu acho demais. Mas é isso. Essa é a jornada que eu tô fazendo. E até a próxima semana com muito mais horas de trabalho focado. Espero na próxima semana terminar os cards que eu tinha botado pra terminar. Eu tinha criado os cards pra fazer 2 semanas de sprint. Então, estamos começando a segunda semana agora. A responsabilidade é terminar todos aqueles cards. E falta muito pra terminar. Então, se eu conseguir terminar, significa que eu consegui trabalhar focado por bastante tempo, que é o que eu quero fazer. É isso, então. Domingão acabando. Amanhã, uma nova semana. Novos devlogs. E é isso aí. Valeu.